Bom, vamos então aqui para nossa aula de sombreamento de nariz, certo? Papel aqui para proteger. Primeira coisa que eu vou fazer é passar a borracha para dar uma enfraquecida nos traços. Eu deixei ele um pouquinho mais suave para poder aparecer no vídeo, mas o ideal é que ele ficasse bem mais claro. Não que atrapalhe tanto, porque nós vamos sombrear e provavelmente a sombra aqui vai ser muito mais forte do que o risco que está colocado. Mas não custa nada, né? Outro detalhe, é uma pessoa loira. Então eu não vou usar logo de cara um lápis 4B ou 6B, eu vou usar somente o B. Depois aí a gente avalia se vai ser o caso ou não, tá certo? Eu vou fazer o primeiro sombreamento, tá certo? E a gente vai acompanhando. Então o que que acontece? Eu começo desenhando o contorno do nariz, certo? Não faço muito forte não, para não ficar marcado o risco, tá? O lápis B é forte. Esse lápis aqui HB, ele é importado, ele é muito bom. Então, ganhei de presente de Natal. Eu nem perguntei se tinha que pagar, me mandaram para mim, eu agradeci, certo? Eu vou aqui agora fazer aqui a narina, né? Aqui, aqui. E vai vir aqui mais ou menos aqui, tá? Deixa eu apagar aquilo ali. Tem um chifrinho aqui que não é para ter. Feito isso, nós vamos dar a primeira camada. Um dos segredos da homogeneidade do sombreamento é fazer várias camadas, tá? Às vezes quem está começando tem pressa de terminar e faz, aí esfumar, dá uma esfumada, tal, retoque, tá bom. Não, isso aqui não é para acabar. Quando acaba a gente fica triste, tá? Então eu vou fazer agora, ó, o sombreamento. Eu falei que estou usando lápis B, por quê? Porque é uma pessoa de pele clara. Então eu não quero que essa sombra fique escura. Depois, quando fizer o olho, a gente termina aqui essa região. Vou deixar por enquanto assim, tá? Eu faço. Tá? Aqui. Aqui na narina, tá? Tem se vocês olharem na foto, tem aí uma beiradinha clara. Isso é a luz refletida. Depois a gente comenta sobre isso, quem esqueceu. Nós já comentamos sobre isso em aula anterior. Tá? Então, tem a sombra do nariz. Aqui. Eu vou até lá. E tem a sombra da fossa da nasal. Tá? Então, essa beiradinha clara aqui, na verdade, é a luz refletida do ambiente que bate aqui na volta, no contorno do nariz. Certo? Então, eu faço pequenos círculos, tá? Não é vai. Tem gente que gosta do vai e vem, mas para facilitar depois a esfumada, procura fazer sempre pequenos círculos, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui a fossa nasal e eu tenho aqui uma beiradinha mais clara. Pode fazer um pouquinho maior, depois vai encostando. A borda. Aqui tem um preto da fossa nasal, o buraco, e tem a sombra do nariz por causa da luz que está vindo de cima e um pouquinho de frente. Aqui, eu não tenho sombra projetada na pele, então por aqui eu não tenho essa beiradinha da luz refletida. A sombra já é da própria borda da narina. Aqui eu tenho a lateral do nariz, lembra do prisma? Certo? Então, o lápis deitado, né? Não pode. Quanto mais deitado ele tiver, melhor para fazer a esfumaçada.
Tá. Feito isso, o que acontece? Eu faço a borda com esfuminho, para suavizar. Aqui. Que a área maior, eu vou usar o papel higiênico. Me dá um melhor acabamento, mais homogêneo. Pego o papel higiênico aqui e... Após esse esfumaçado, né? Nós vamos reforçar, ainda com lápis B, no meu caso, tá? E vou... Pode ver que aparece o risco e o sombreado, né? Então nós vamos homogeneizar isso. Parece, se a gente olhar a foto, parece que está muito escuro. Porque o contraste do papel branco em volta deixa ele muito forte. Então é um exercício aqui de fé, tá? Confia que vai ficar bom. Seria terrível se eu estivesse jogando aqui um 6B. Aí ia mudar a moça de cor, né? É uma segunda camada que eu estou colocando. Aqui é a parte aquele trapézio, né? A parte inferior do nariz, então ele pega um pouquinho mais de sombra. Tá? Aqui é a borda da fossa da narina, né? Da externo. Depois eu pinto aqui a fossa nasal, tá? Às vezes a gente tem a tendência de marcar logo. Pode marcar, mas eu prefiro fazer primeiro o nariz assim, depois a gente tanto, tá? E aí depois a gente faz o escuro de lá. Tudo que foi feito na primeira camada, estou fazendo, tá? Agora por cima. Já viu que nós vamos passar o esfuminho e o papel higiênico de novo, né? Aqui, de novo, fazendo a volta aqui. Aqui, mais claro, eu deito mais o lápis. Se estiver riscando muito, deito, faz aqui no papel ao lado e aí faz aqui. Tá? Vamos começar com o papel higiênico agora de novo. Depois eu termino com o esfuminho. Quanto mais camada, mais homogêneo. Paciência é tudo. Quem não tem esfuminho, não tem na sua cidade, não tem, pode pegar um cotonete, tá? O problema do cotonete é que ele é muito redondo, né? Ele não tem ponta. Então, às vezes, num cantinho que você queira esfumar, dar um detalhe, você não consegue. Aí não tem jeito. Tá? Aí é procurar. Eu nunca tentei fazer um esfuminho em casa, um esfuminho caseiro, né? Quem sabe até fosse possível. Olha, o esfuminho, tá? O cotonete oxido tem que trabalhar de forma a deixar bem homogêneo
a nuance, é o degradê entre a luz e a sombra. Não pode aparecer o risco. Aqui no visual para mim tá bom, às vezes na câmera aparece o risco do lápis, né? Aqui. Isso. Aqui tá ficando um pouquinho mais de sombra, vamos lá. Lápis B ainda. Então aqui. Terceira camada. Vamos lá, esfumando mais. Vamos juntar um pouquinho aqui para tirar o branco do papel. Daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouquinho com brilho, com aquele espora, aquela textura de pele. E eu preciso de um pouquinho de cinza aqui, certo? E o papel também ajuda a tirar um pouquinho do excesso, né? Eles vêm para lá. Pegando agora o lápis, eu estou me dando luxo de pegar o 3B porque eu ganhei um estojo. Deixa eu mostrar para vocês, né? Presente de Natal, que vai desde o 4H, do 5H até o 8B. Então tem todas as gradações de lápis. Além disso, para me dar o luxo, eu ainda comprei um 10B. Cadê você? Aqui, 10B, aqui do lado. Aqui no meio é carvão, que a gente conversa depois como é que faz o desenho a carvão. Então, eu quero agora realçar alguns pontos de sombra, né? Então, o que que eu faço? Aqui, ó. Volto a dizer, parece muito forte em relação à borda. Depois nós vamos ver no conjunto como vai ficar interligado, tá? Então, eu dou uma reforçada. Vou vir com esse suminho para harmonizar. Então, aqui. Aqui. Dá um pouquinho mais de contraste. Aqui. Esse contraste, inclusive, vai separar a aba aqui do nariz da parte central do nariz, onde tem o bico do nariz, né? E terceira camada, bobear indo para a quarta, eu consigo então aqui uma homogeneidade, sem marcar o papel. Suminho, vamos pegar o suminho mais estreito, cadê você? Eu não estou achando, não vamos perder tempo, vamos ao atual mesmo. Ele está fininho, nós apontamos eles, né? Vamos agora a homogeneizar. Vantagem do suminho bem apontado é isso, ele permite eu trabalhar a borda certinho, sem errar. Normalmente aqui no alto é mais de brilho, então aqui eu dei uma escurecida.
Vontade de pintar aqui, né? Isso é para judiar. Agora eu vou pegar o lápis HB e vou dar uma reforçada aqui na parte mais clara. Em princípio, a gente só deixa branco onde é brilho, onde é no olho, talvez algum ponto aqui. Mas com a borracha a gente faz isso. É importante não deixar muito branco, porque ele estoura, né? Então o lápis HB é bom, vou ver até o H, tá? Porque ele me permite preencher e não escurece, não briga com 4B, com 3B que a gente tenha colocado anteriormente. Passa agora o papel higiênico para dar uma homogeneizada. Aqui o entorno, depois nós vamos trabalhar o olho, o rosto, a pele aqui, certo? Nós estamos ficando somente no nariz. Agora vamos dar acabamento. O que eu vou fazer? Peguei agora um lápis 4B, bem fininho, e vamos agora preencher a narina. Preencho aqui um pouquinho. Do lado de cá, mesma coisa. Vamos dar uma reforçada aqui do canto. Dar uma integrada. Ali também. Usando o pincel, dá mais precisão, eu vou fazer agora uma juntada. Repara que mesmo o brilho aqui do reflexo, né? Ele não é branco. Ele dá uma claridade. Passa aqui por cima um pouquinho para tirar um pouquinho daquela força aqui de branco. Aqui está um pouquinho largo essa faixa branca, tá? Eu vou vir depois com o lápis 4B aqui e vou. O pincel que dá mais precisão na hora de completar. Quando fizermos a boca, ele termina aqui. Cadê meu 4B? Meu azul 2B? Pode ser o B. Aqui eu vou dar uma encostada. Deixa eu apontar ele. Cadê meu suminho? Pega esse fininho aqui. Vamos lá. Não pode ter risco.
Agora chegou a vez da borracha. Aqui no alto do nariz é interessante tirar e fazer, né, a região do brilho. Tomar cuidado para não pintar muitos, né? Não entrar muito na área lateral onde tem sombra. Ver onde a luz bate. Aqui, se vocês olharem no desenho, vocês vão ver que tem umas bolinhas brancas. Então dá umas batidinhas. Então, agora é questão de olhar no desenho e ir completando. Certo? Continuando. Aqui. Brilho. Aqui. É olhar o desenho e sair caçando. Tem brilho. Aqui no alto. Tem vários pontos. Aqui que aparece a importância daquele cinza que nós fizemos. Não esquecer que a borracha tem que ser cortada em quina, certo? E chanfrada, para facilitar. Os pontos têm que ser pequenos. Quando nós fizermos a pele, vai ter mais pontos aqui e a gente vai trabalhar mais. Por enquanto, nós estamos nos concentrando somente no nariz. Eu vou deixar bem claro aqui, porque eu vou juntar depois com os olhos, a região dos olhos. Isso vai dar aquele poro, né? Aquela textura da pele. Estamos quase acabando. Vamos lá. Olhando no desenho, aqui é bem claro. Certo? Aqui eu tenho alguns pontos. Tá? Se a borracha for muito dura, é fácil. Se não for, se for um pouquinho macia, aperta mais. Tá? Aqui tem um pouquinho menos. É interessante que ele aparece. Certo? Aqui, na borda, do lado de cá, perto da região mais escura, a gente tem um pouquinho. Certo? Aqui na frente. Aqui na borda. Aqui. Aqui vai ficar melhor quando fizer a boca. Mas vamos adiantar um pouco aqui. Ele vem até quase aqui dentro. Aqui. Quando a borracha começar a ficar borrando, não tiver mais, é hora de cortar mais um pedaço. Cadê meu estilete? Aqui. Certo? Isso vai gastar muito, porque se ela ficar muito grossa, que à medida que eu vou usando a borracha, ela vai ficando arredondada na ponta. Aí os buraquinhos que eu quero fazer já não são mais os mesmos. Aqui. Aqui vai ter a pele do rosto e a gente vai fazer melhor depois. Mas eu vou adiantar aqui essa sombra. Aqui na frente tem um pouquinho também. Aqui. Alguma coisa aqui pouca. É isso aí. Não precisa ser exatamente igual, não precisa contar os pontos em branco e fazer, tá? É entender o espírito da coisa e trabalhar. Eu vou fazer aqui agora um pouco, depois quando a gente fizer a bochecha aqui, ó, essa área vai mexer de novo. Mas só para a gente ficar contente aqui com o nosso nariz. E aqui está ele. Minhas queridas alunas, vocês estão me devendo 2 aulas. Falou? Até daqui a pouco.